ficou. Essas próximas questõezinhas aí. Página 13, questão 62, na nossa lista 2 do Enem. Fala o seguinte: na preparação de madeira de uma indústria de móveis, utiliza-se uma lixadeira constituída de 4 grupos de polias, como ilustra o esquema ao lado. Em cada grupo, 2 polias de tamanhos diferentes serão interligados por uma correia provida de uma lixa. Uma prancha de madeira é empurrada pelas polias no sentido AB, como indicado no esquema, ao mesmo tempo em que um sistema é acionado para frear o seu movimento, de modo que a velocidade da prancha seja inferior à da lixa. O equipamento anteriormente descrito funciona com os grupos de polias girando da seguinte forma. Ó, como essa placa de madeira vai ser lixada por essas lixas que estão presas nas polias, se a lixa girasse naquele sentido, não precisaria ter nenhum sistema para frear, né? Concorda comigo? Pelo contrário, ia ter que ter um sistema para empurrar a prancha contra a lixa. Se ele alega que tem um sistema que vai frear a tábua para que a velocidade dela seja inferior à da lixa, a única explicação: as polias têm que girar no sentido de empurrar a placa de madeira. Só que aí eu vou colocar algum sistema que dê uma freada, alguma coisa que faça ela andar mais lentamente, porque se ela andasse na velocidade da lixa, não teria lixação, né? Certo? Para eu lixar, eu tenho que passar a lixa no cara. Se eles andassem com a mesma velocidade, eu não vou estar lixando. Se a minha mão é a lixa e isso aqui é a placa, né? Então, para que essa placa ande mais lentamente que a lixa e haja o processo de lixação. Então, tu viu, eu já defini, né? Já defini qual é o sentido. O sentido é o sentido do movimento da placa, porém com a velocidade inferior. 1 e 2 tem que ter sentido anti-horário e 3 e 4 sentido horário. 1 e 2 anti-horário, 3 e 4 horário. Letra C. Vamos ver, 1 e 4 no sentido horário. 1 e 4 no sentido horário. Essa girando para cá e essa girando para cá. E as outras no sentido anti-horário. Eu descartei tipo a peça que faz a triagem. Se fosse para ela mesma fazer esse processo. Pois é, não, exatamente. É isso que é a interpretação do problema. No enunciado ele não está me dizendo que a própria sistema vai fazer a frenagem, né? Deixa eu até ler de novo. Prepara. Em cada grupo, 2 polias de tamanhos diferentes são interligadas por uma correia provida de lixa. Então ele me mostrou que a lixação vai ocorrer por aquelas correias. Uma prancha de madeira é empurrada pelas polias no sentido AB, ao mesmo tempo em que um sistema é acionado para frear o seu movimento. Ele não me falou em nenhum momento que esse sistema são as próprias polias. Então eu acredito que o sistema que faz a frenagem é outro, e não está incluso no sistema. Pois então, aí é que tá, ó, se ele não falasse do sistema da frenagem, se ele não falasse que a velocidade da placa deveria ser inferior à da lixa, eu ia dizer que o cara empurra a placa contra as lixas. Então eu diria que as lixas girariam no sentido oposto, todas elas. Certo? Mas como ele falou que a placa tem que ir uma velocidade menor que a das lixas, então eu tenho que supor que todas as lixas estão se movimentando na mesma direção que a placa se mexe. Para justificar a fala dele, dizer que vai ter que ter um sistema que freie. Entendeu? Ou seja, é muito mais bom senso e interpretação do que física, né? Se tu pensar qual é a física, qual é a lei que nós usamos para matar essa questão? Nenhuma. A gente teve que interpretar e ter bom senso. Certo? Então é isso mesmo. Por incrível que pareça, as polias vão ter que girar num sentido tal que faça a lixa ir na mesma direção que a placa se movimenta. Aí justifica ter algum sistema que trave um pouco a madeira e a lixa passe uma velocidade maior que a da madeira. Resumindo,
velocidade da extremidade dessas polias aqui, V, da lixa, VL, tem que ser inferior à velocidade da madeira, né? Então a velocidade da madeira tem que ser menor que a velocidade da lixa. Para justificar essa parte do enunciado, só se eu fizer as lixas se movimentarem na mesma velocidade da madeira. Senão não faria sentido essa fala. Se ele não falasse nisso, eu ia entender que o cara botou a madeira forçosamente contra as lixas, para a lixa ir empurrando a madeira no sentido oposto. Só que realmente essa máquina é perigosa, né? O cara bobeia, voa a madeira na cara do sujeito, né? É mais natural que eu coloque a madeira lá, ela seja engolida pela lixa, tragada pela lixa, e algum sistema arrasta essa madeira de tal forma que ela passe lentamente pela máquina enquanto é lixada, né? Bonita essa questão aí, bonitinha essa questão, perigosa, apesar de não ser técnica, né? Ela exige bastante da intuição do aluno. Fizemos até agora 1, 2, 3, só 4, hein? Temos que agilizar um pouquinho. Questão 63. Observe o fenômeno indicado na tirinha a seguir. A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da garrafa é a força. Importante tu entender esse brinquedinho que ele fez, ó. É uma garrafa cheia de água, um peso na verdade, né? Aqui parece que tem tipo um pedacinho de cano. E aqui tem um outro pezinho. Quando o guri começa a sacudir esse brinquedo aí, esse pezinho começa a girar, a cordinha então acaba puxando a garrafa para cima. Quem é que puxou a garrafa para cima? É isso que ele está perguntando, né? Letra A. É uma força de inércia. É uma força gravitacional. É uma força de empuxo. É uma força centrípeta. Ou é uma força elástica? Tu vê que bacana, né? Um brinquedinho bobo. Dá para fazer em casa com material reciclável. Tu pega lá aquele pedacinho de cano, começa a girar aquilo. Daqui a pouco a garrafa sobe. À medida que tu começa a oscilar. Por quê? Quem que puxou aquela garrafa para cima? Vamos por eliminação. É uma força elástica? Teve uma mola que puxou? Teve um elástico? Não, a letra E está fora. Tem empuxo? Não, nem empuxo é quando um corpo está mergulhado num fluido, né? Hidrostática? Não, elástica está fora, empuxo está fora. Foi o peso. Foi o peso que puxou ela para cima. Não, peso atua para baixo. Mas será que não foi a Terra que puxou esse carinha aqui? Não, né? A Terra não teria puxado ele para o lado, né? Concorda? Então a gravitacional está fora. Por eliminação vimos que não tinha mola, o corpo não estava mergulhado em líquido nenhum. E vimos que o peso atrapalharia a subida da garrafa, então não ajudou. Sobrou a letra A, que é inércia, e a letra D, que é centrípeta. Isso é um perigo. Melhorzinho até agora. Básica, mas bonitíssima essa questão. O aluno poderia pensar, né? Pô, essa coisinha aqui, ela está descrevendo o movimento circular uniforme, né? Se eu fosse olhar aquele pezinho descrevendo o movimento circular uniforme, tem um barbante amarrado nele. Esse barbante está fazendo uma força centrípeta, né? Aí o aluno poderia pensar, é a força centrípeta. Mas como é que tu vai explicar que a força centrípeta aponta para o centro da curva? O centro da curva está aqui, ó. Como é que uma força que aponta para o centro vai fazer a garrafa subir, né? Não faz sentido, né? E até porque a força centrípeta é uma resultante, né? Mas por que aquele carinha não passou reto? Por que ele não passou reto? Ele fez uma curva porque o barbante estava segurando ele, né? Mas a tendência dele era passar reto. Ele queria passar reto. Na tentativa de passar reto por inércia, ele ergueu a garrafa. Então tu vê que questão bonita, é uma força de inércia aquela que faz a garrafa subir. É a inércia daquele pezinho que começa a querer passar reto, já que ele está aumentando de velocidade. Certo? É uma força de inércia, perigosíssima essa questão, cara. Bonita essa questãozinha, simples, mas que exige um bom conhecimento físico para poder detonar ela. Muito bem. Força de inércia. Página 14. Alguém já conseguiu ler da bicicleta ali? Alguém já conseguiu? Vamos ver
ver se a gente consegue fazer essa aí junto, para dar uma avançadinha, não sobrar muitas questões para o nosso amigo bolar. Página 14, questão 64. As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, a uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura. Na verdade é chamada catraca, né? Aquela de trás, não é coroa. Pois não. Desculpa atrapalhar. O gabarito do Enem nessa questão é força centrípeta. Centrípeta? Sim, no livro também. Não aceito. O gabarito do Enem é força centrípeta. Não, tudo bem. Não tem problema nenhum. E eu já errei na frente de vocês e já confessei erro na frente de vocês. Não tenho um problema, pudor de errar. Eu, inclusive, comento com a galera. Eu sou o rei do erro. Por isso que eu virei professor de física. Porque eu já errei tanto em física, mas tanto, que eu fiquei irrazoável. Força centrípeta é a força que atua num corpo que faz movimento circular uniforme. Certo? Aquele pezinho está descrevendo um movimento circular uniforme. Portanto, a tração que atua nele é, na verdade, uma força centrípeta. Tudo bem. Perfeito. E é a tração na corda, né? Que puxa a garrafa para cima, né? É a tração na corda. Então, tu vê, se eu fosse fazer o equacionamento da brincadeira, o corpinho que desloca em movimento circular uniforme é uma tração. A força que atua na garrafa tem o peso e tem uma tração. Perfeito. Show de bola. Já que a garrafa está parada, a tração é igual ao peso, a tração na corda é igual de um lado e do outro, e como a tração é a força centrípeta, na hora de equacionar, eu poderia dizer que a força centrípeta que atua no objeto é que está equilibrando a força peso, sem problema nenhum, certo? Dá até a sensação matematicamente que eu de fato aprovei matematicamente que a força centrípeta é a força peso. Não é esse o problema. Força centrípeta é uma resultante. Ela não é um tipo de força. Força centrípeta pode ser originada do atrito, da atração gravitacional, de uma corda, de um barbante. Deixa eu ler de novo a pergunta, de repente eu mudo a minha postura. Deixa eu ler de novo a pergunta. A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da garrafa é a força... Ele não pediu o tipo de força, né? Ele pediu qual é a força. Então eu volto atrás, sim. Eu volto atrás. Só deixa eu fazer um comentário então aqui, ó. Deixa eu fazer um comentário. Deixa eu fazer um desenhozinho e um comentário. O barbante estava conectado à garrafa, segurada pelo caninho, e estava conectado ao pezinho. Fiz o diagrama de corpo livre no pezinho que girava, mostrei que ele estava sofrendo uma tração. E disse que essa tração era chamada de força centrípeta. Fiz o diagrama de corpo livre na garrafa e disse que o peso estava sendo equilibrada pela tração. A tração é igual ao peso. E já que a tração é centrípeta, o peso está sendo equilibrado por uma força centrípeta. Sem problema, o que nos faria ir para o gabarito D, que era entre os quais nós estávamos, né? Agora eu vou fazer uma observação, então, nesse item. Vou fazer uma observação. Atenção. Toda força centrípeta tem origem causada pela inércia.
tem causa inercial. Para ficar bonito, né? Atenção, toda força centrípeta tem causa inercial. O que eu estou querendo dizer para vocês com essa frase aí? Que quando eu estou girando um corpo, a necessidade da existência de uma força centrípeta é justamente porque o corpo tem, por inércia, a tendência de passar reto, né? Certo? Então tu vê, a origem da força centrípeta é inercial. Se bem que ele não pediu qual era o tipo, né? Se ele tivesse pedido qual é o tipo de força, eu diria que é uma força de inércia. Mas ele só perguntou qual a força, né? É a força eu ainda vou te falar que eu estou agoniado com isso aí. Estou agoniado. Toda força centrípeta tem causa inercial. Mas é uma questão, é aquelas que a gente coloca no Enem para poder decidir qual é o gabarito final, digamos assim, né? Professor, a garrafa subindo, a aceleração centrípeta tinha que ser maior que a aceleração da gravidade? No momento, na hora que ela sobe, durante a subida, depende se ela sobe com velocidade constante ou se ela sobe com aceleradamente, né? Daí a aceleração centrípeta tem que ser maior que a aceleração da gravidade. A força centrípeta, no início do movimento, a força centrípeta tem que ser maior que o peso. Concordo. Mas também não influencia na resposta. O detalhe é que a gente conseguir entender, né? Que tipo de força é essa? Que tipo não, né? Qual é o nome? O nome dela eu poderia chamar de centrípeta, mas ela não é um tipo de força, né? Por isso que eu de acordo com o Enem eu errei. Mas eu não sei, cara. Eu vou te falar que eu preferia perguntar para outros colegas meus que manjam mais de física se essa resposta tá certa. Porque eu não sei se vocês sabem, o Enem já errou física em questões absurdas, né? O Enem errou muito física já nos últimos anos. Por isso que eu ainda vou deixar essa questão para a gente discutir posteriormente. Queria até que vocês perguntassem para o Polaco também qual é a opinião dele a respeito dessa questão. Aqui tem a resolução comentada. Manda. Observe na figura da direita que o pequeno bloco presa à extremidade do fio, chamado de peso, descreve uma circunferência em um plano horizontal. Sim. Nesse caso, surge sobre ela uma força resultante centrípeta. Resultante centrípeta. A força que faz a garrafa subir é a atração que age sobre a garrafa, produzindo seu deslocamento vertical para cima. E ela pode ser considerada como uma parcela da força resultante centrípeta. Isso eu não concordo. Essa parte eu não concordo nem um pouco. A força de tração no objeto que gira é uma força centrípeta. A força de tração que mantém a garrafa subindo é uma tração. Essa tração, ela causa uma força centrípeta no objeto que gira, né? Mas a força é uma força de inércia. A força que surgiu na corda não foi porque o objeto está fazendo curva. É porque ele queria passar reto. Foi o cara, por inércia, queria passar reto, e aí aumentando a velocidade dele, aumentou a inércia, aí eu exigia uma força maior para ele poder fazer a curva. E foi essa inércia dele que ergueu o peso da garrafa. Cara, eu estou muito seguro do que eu estou dizendo. Mas eu entendo a colocação do cara, tanto que matematicamente eu consegui mostrar para vocês, né? Que o peso vai ter o módulo da força centrípeta. Mas não quer dizer que a força... Até porque força centrípeta não é um tipo de força, a gente ensina isso em física básica. Centrípeta não é um tipo de força, é uma resultante. E essa centrípeta tem que ter uma origem. Ela ou vai ser atrito, ou vai ser uma atração na corda, certo? E se nós formos pensar, toda a força centrípeta existe devido à inércia. Porque se os corpos não tivessem a inércia, a tendência de continuar em linha reta, eu botaria um corpo para girar e ele continuaria girando em círculo sem força nenhuma, certo? Por isso que eu até entendo o que o Enem disse como gabarito, mas particularmente acho mais honesto eu manter o meu gabarito A, certo? Mas aí é que tá, ó, não adianta a gente continuar a nossa discussão, porque tá claro o que está acontecendo, tá muito claro. E é isso, ao meu ver, esse é o pior tipo de questão que pode aparecer no Enem. E não tem nem cálculo, é uma questão conceitual, né? E o Enem gosta muito disso. Eu não vou mudar a minha opinião, galera, eu acho que é muito mais honesto a gente culpar a inércia
do que culpar a força centrípeta. Até porque a centrípeta não é um tipo de força, né? É uma resultante. Mas eu agradeço muito a participação de vocês, principalmente a galera que está conferindo o gabarito, para a gente ir enriquecendo a aula aí. Eu já tinha feito essa questão, tá? Essa discussão toda já tinha acontecido em outras aulas minhas, e não é por isso que eu vou mudar a aula, né? Seria muito mais confortável para mim, que é fácil para mim, né? Chegar e mostrar para vocês, ó galera, provei que o peso foi combatido pela centrípeta. Botar o gabarito do Enem e tocar a vida para frente, né? Só que aí para mim não é física. Física, ela exige raciocínio e exige compreensão mais profunda nesse caso. Eu vou manter a minha opinião, certo? Mas depois eu vou discutir com dois caras aí que eu tenho como referência na física para ver a opinião deles. Show de bola. Questão 64. Lá na página 14, a questãozinha das bicicletas. Migramos para a página 14. As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira movimentada pelos pedais a uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura. O nome técnico daquela da roda traseira é catraca. Catraca é todo tipo de engrenagem que gira para um lado e não gira para o outro. O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo destas coroas. Em que opção a seguir a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada? Então está na marcha pesada, né? Para estar na marcha pesada eu preciso que a coroa seja a maior possível e a catraca seja a menor possível, né? Assim, quando eu no pedal aplicar uma pedalada, esta volta da coroa vai gerar várias voltas da catraca, que gerará várias voltas da roda traseira. O desenho que a marcha está mais pesada é a letra A. Tudo que a questão anterior tinha de delicada e perigosa, né? Essa questão 64 tem de tranquila. Principalmente, claro, se o cara não é chegado em bicicleta, se ele nunca andou de bicicleta e não tem física, ele vai sofrer para fazer essa questão, né? Mas, como a bicicleta é algo comum na vida dos brasileiros, aí acredito que a maioria já tenha trocado as marchas da bicicleta e conseguiria matar essa questão empiricamente. Olha, apesar de algumas questões envolverem cálculos e terem raciocínios bonitos, a 63 foi a mais perigosa, porque apesar de a força ser uma resultante centrípeta, a origem dela é inercial, né? E deixou o gabarito bem ambíguo. Muito bem, né? Me lembrem, pessoal, na semana que vem de rediscutir essa questão com vocês, certo? Para a gente botar um ponto final nessa discussão aí, para a gente ver se eu errei ou o Enem errou ou quem está mais errado.